Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero convidar a todos para estudarmos mais uma lição bíblica. Lição essa que nós estamos estudando, lição da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. E a lição, ela traz um tema de suma importância para o nosso conhecimento. Exatamente o cativeiro de Israel, Reino do Norte. O cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Aqui está a lição que nós vamos estudar neste momento. O textuário está escrito: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele descansou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Nossa verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Vamos falar sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Por que Reino do Norte? Está bem claro, está bem categórico, bem específico. Quando Davi e Salomão estavam vivos, eles seguraram o reino diferenciado, ou seja, um reino que não tinha divisão. Portanto, estava ali as 12 tribos de Israel. Depois que Salomão veio morrer, a falecer, então as tribos ela foi dividida em duas. 10 tribos foi para o Reino do Norte e 2 tribos foi para o Reino do Sul, dando assim uma divisão das tribos de Israel. Um acompanharam Jeroboão e o outro acompanhou Jorão, fazendo assim a divisão, indo para Israel e outro grupo indo para Judá. E como as demais lições, irmãos, nós temos estudado, esta lição também não será diferente. A gente vai ter que requerer de muitos que estão para ouvir a palavra de Deus, e se faz necessário que o professor ele venha estudar mais, venha se capacitar mais, e não só o professor, mas também o aluno, fazendo uma leitura extensa do conhecimento da palavra de Deus em relação ao que será tratado na lição. E se faz necessário que a gente venha estudar alguns livros, como por exemplo, o livro de 1 Reis, 2 Reis, o livro de Amós, o livro de Oséias. Esses 4 livros, se faz necessário que você estude, para que assim você tenha conhecimento daquilo que estará falando. Quando Deus enviava os profetas para ser usado por ele e para levar uma mensagem ao povo que se distanciava de Deus, que se afastava de Deus, a palavra de Deus era trazida como forma de juízo. E o povo precisava ouvir a palavra de Deus como forma de mudança, de transformação para a sua vida. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem e sabe quando ele está distante de Deus. E já visto que Deus tinha enviado profetas para trazer uma palavra de juízo exatamente para o Reino do Norte, para Israel, que estava a Samaria. E eu quero já aqui salientar aos irmãos que a queda de Samaria ela veio de uma consequência por causa de uma deportação para Israel. E isso veio acontecendo por causa da Síria. A Síria se levantou com a sua potente força e poder bélico e coisas dessa natureza, e fez com que levasse a nação de Israel a estar diante da sua potente força, que era a Síria, sobre, logicamente, o juízo de Deus que se levantava sobre a nação de Israel. Aí você pode me perguntar, e por que Deus permitiu que um ímpio julgasse um povo santo, que era o povo de Deus? Exatamente porque Israel estava distante de Deus e tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Após a separação que aconteceu das tribos e após a morte do rei Salomão, levantou-se uma dura cerviz de injustiça sobre o povo de Israel. 722 anos antes de Cristo, o Reino do Norte ele estava debaixo de uma potente e forte mão, que era os assírios. E após o reino do norte estar em declive, está caindo em uma mão dura e uma cerviz, todos aqueles que estavam diante do povo que pertencia ao reino do norte estavam de forma injusta, porque não queriam ouvir as coisas que eram de Deus. A queda do reino do norte aconteceu exatamente há 722 anos passado antes de Cristo. Quando você vai abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 e versículo 8, você vai ver aqui que ele, o povo de Israel, que exatamente o reino do norte que estava em Samaria, eles rejeitam
a lei de Deus, que é o decálogo, os mandamentos, eles mergulham completamente dentro da idolatria, eles procuram a injustiça e a degradação moral das pessoas. Por esse motivo, tudo isso aplicado a uma só nação faz com que ele se distancie de Deus de forma completamente e perigosamente. Por mais que Deus levantasse profeta, homem de Deus, que levasse uma palavra para o reino do norte, mesmo assim eles continuavam da mesma forma, não dando ouvido e nem tampouco dando crédito àquilo que Deus trazia. O povo continuava intemperante, ou seja, não tinha tempo, não tinha momento para se voltar para Deus. Continuava jogado debaixo do pecado. Por ele ser tão impenitente, ou seja, não mudarem de atitude, de ação, eles não mudavam, continuavam do mesmo jeito, era omisso tudo aquilo que Deus fazia com eles. Israel não merecia mais o perdão de Deus, entre aspas, lógico, porque todo ser humano precisa ser perdoado, todo ser humano tem direito a uma segunda chance. Mas já visto que aqui não fala de segunda chance, nem de terceira, já fala-se de um tempo de aproximadamente 900 anos, aonde o povo ele sobe e desce em um declive só, sem dar mais ouvido e sem dar crédito às coisas de Deus. É bem verdade que essa lição nos traz um ensinamento de suma importância para o nosso conhecimento. Por mais que Deus levante profeta, mesmo assim o povo não aceitava. Essa lição traz uma palavra conhecida como dura cerviz. Essa dura cerviz, para o ensinamento pedagógico de muitas pessoas, vou ter dificuldade de entender. Mas dura cerviz significa literalmente pessoas que têm o pescoço duro. Literalmente significa pessoa de pescoço duro. Imagine aquela raça humana, aquelas pessoas que estavam pertencendo ao reino do norte, não dando ouvido a profeta, nem a sacerdote, sem querer ouvir nada, nem a ninguém, nem tampouco a Deus. Esse povo era um povo de dura cerviz, de pescoço duro. Eu vou dar um exemplo de um menino que seja travesso. A mãe ou o pai chega para ele e diz: meu filho faça isso, meu filho faça aquilo, meu filho vá ali e faça isso, meu filho faça aquilo, e ele não aceita, ele não obedece. É um menino de pescoço duro, é um menino de cabeça dura, que você fala e ele não dá ouvido, ele não dá crédito, ele não escuta. Pois bem assim era o povo de Israel que pertencia ao reino do norte. Mas o juízo de Deus, ele veio sobre o juízo do norte de forma terrível, dizimando da história, ou seja, tirando, excluindo, exonerando, jogando para bem longe. O juízo de Deus ele foi tão forte sobre o reino do norte que eles não mais existem. Por que não mais existe? Por causa da idolatria, por causa da justiça social, por causa da degradação moral, por causa da feitiçaria. Quando você lê Isaías capítulo 10, versículo 5, você vai ver que Deus está querendo dizer que os assírios, ele punia Israel com uma forma de cajado, ou seja, o povo era castigado pelos assírios. Mas por quê? Porque Deus permitia, Deus o assistia diante do trono, tudo o que estava acontecendo. 2 Reis, capítulo 18, versículo 11, você vai ver que aqui destaca-se dois tipos de povos, medos e persas. E esse medos e persas aqui, você vai ver também lá quando reflete no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1 em diante, você vai ver uma união de duas pessoas. Pessoas que estavam ligadas cada uma a uma nação, medos e persas. Mas aqui, em 2 Reis 18 e 11, os medos aqui significa a Síria, que era um rei, e onde trazia medo para o povo. Às vezes, eu vou falar uma palavra aqui, uma frase que ela é muito importante, mas se faz necessário falar. Às vezes, para que o problema seja solucionado, é preciso que arranque o mal pela raiz. E quando você arranca esse mal pela raiz, tem a probabilidade dessa pessoa mudar, da nação mudar, da igreja mudar, das pessoas mudar. Os pecados de Israel só afastaram eles de Deus porque existia entre eles justiça social, degradação moral, idolatria. Deixando aqui um detalhe, o decálogo, o mandamento do Senhor, eles não mais davam ouvido, não mais davam crédito. Os mandamentos que está em Êxodo, capítulo 20, está escrito: não mate, não roube, não adultere, não furte, não faça para ti mais de escultura. Mas ele existia entre eles, sendo israelita, adorava outros deuses, ou seja, a idolatria estava implantada no meio do povo. E quero deixar aqui em observação, a idolatria, ela tem um sinônimo, também conhecido como feitiçaria, ou seja, idolatria e feitiçaria andam juntos os dois. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 17, está escrito lá, e você vai ver: passa os filhos pelo fogo,
no plural. Os filhos, não filhos de uma pessoa, é um filho de todos. É logicamente que a gente estamos falando aqui de um sacrifício humano, sacrifício de criança. Essas pessoas pegavam essas crianças, jogavam no fogo e oferecia a um deus na época conhecido como Deus Moloque. E detalhe, essas crianças eram os próprios filhos de cada um deles. Ele pegava seus próprios filhos e sacrificava para Moloque, o deus das crianças. Eu vou dar um exemplo aqui como os assírios se levantavam sobre as nações estrangeira ou estranha, como você queira pronunciar, e levantava uma guerra psicologicamente, levantava diante das pessoas, e que as pessoas psicologicamente não suportariam, caíam e era cedida. E a Síria sempre se levantava como uma grande potente nação e sempre vencia a batalha, sempre vencia a guerra. O que é que eles faziam? Ele matava o seu próprio povo e levava adiante da cidade. E quando ele chegava na porta da cidade, onde estava cercada, ele jogava os crânios das pessoas. Então, quando as pessoas que estavam dentro da cidade, que pertenciam àquela nação, que olhavam para aquela situação, diziam: ora, se eles matam os próprios povos que são deles, que são própria nação, imagine cada um de nós. O que será de mim, o que será da minha esposa, o que será dos meus filhos? Então, as nações se recolhiam, se entregavam e ficavam debaixo da cerviz, debaixo da dura forma de dominar e de reinar sobre toda aquela nação. Quando a gente vai ler em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 e versículo 2, fala de um reino. E esse reino é o reino do norte. Ele começou com Jeroboão e ele terminou com Oséias, levando assim 19 reis em um período aproximadamente de 200 anos. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 18, você vai ver a idolatria só faz aumentar e crescer e o povo de Israel só começa a cair e a não mais ouvir a palavra de Deus. Se você ler capítulo 17, do versículo 18 ao versículo 22, você vai ver que durante este período, Deus chega a um determinado ponto onde ele diz: não dá mais para continuar com este povo. Ou seja, chega-se ao limite, a paciência de Deus. Logicamente que não podemos dizer a paciência de Deus, mas falamos assim por forma humana. Ele chega ao ponto de dizer: não dá mais, não vou fazer mais isso, não vou conseguir mais fazer com que esse povo venha me aceitar o meu mandamento, aceitar o meu decálogo. E ele levanta um juízo final sobre a vida do povo que pertencia a Israel, que estava na região do norte de Samaria. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, você vai olhar o que acontecia ali com os assírios. E você vai ver como o povo e a nação, ela tem uma deportação, onde os assírios entravam na nação e tiravam as pessoas e levavam para a sua nação, fazendo com que assim o povo ficasse mestiço, ou seja, se misturasse pessoas com pessoas. Por que os assírios faziam isso? Exatamente para acabar com o que Deus havia feito das 12 tribos de Israel. Veio Saul, veio Davi, veio Salomão, e até aí existiam as 12 tribos de Israel. Portanto, os assírios, quando ele tomou posse, quando ele foi o país, ou a nação mais poderosa do mundo, permitiram com que o povo fizesse tudo aquilo que era da vontade deles, fizesse tudo aquilo que não era do agrado de Deus. Então os assírios se levantaram sobre as nações, e principalmente a nação de Israel, reino do norte, e fizeram com que a tribo não mais existisse. Em vez de ser tribo, a tribo passasse a ser cidade, ser região. E isso fazia com que enfraquecesse cada dia mais, ou cada mês mais, cada ano mais, cada tempo que se passava, a linhagem se acabava. A linhagem que se falava assim sobre o Messias que estava por vir. Essa linhagem se tratava de pessoas que estavam de acordo com a vontade de Deus, quando até então tinha as 12 tribos. Mas vendo assim a separação das 12 tribos, 10 tribos foi para Israel, Samaria, e 2 tribos foi para Judá. Então veio aí uma divisão. E agora, não mais tribo, mas região, cidade, que é a Samaria. E eu concluo esta lição dizendo que entre judeu e samaritano não existia mais uma amizade, não existia mais uma linha de relacionamento, porque o judeu acreditava que ele estava fazendo o que era certo, os samaritanos acreditavam que eles, o que estavam fazendo era certo. Quando os assírios misturaram o judeu com o samaritano,
fizeram com que ambos adorassem ao mesmo Deus, mas não tinha como se juntar, não tinha como fazer a mesma coisa, porque pensamentos diferentes, cabeças diferentes. Os judeus queriam adorar a Deus, o samaritano queria adorar a vários deuses. O samaritano, ele era politeísta, o judeu era o único Deus, só servia a Deus, só o Deus que fez os céus e a terra. O samaritano, ele queria quebrar a linhagem que vinha desde de Davi e Salomão, as 12 tribos de Israel. E o povo de judeu queria com que a linhagem permanecesse. Existia uma oposição em construção entre os judeus e os samaritanos, porque o judeu servia a Deus e o samaritano servia a outros deuses, e ambos não estavam como ficar mestiço para se misturar. Por isso, até o tempo de Jesus existia uma rincha entre eles. O judeu ficava separado, o samaritano ficava separado. O judeu não passava na região do samaritano e nem tampouco o samaritano passava na região do judeu. Até que Jesus nasceu e Jesus veio à face da terra, e ele deixa logo um versículo bíblico, logo de complementação, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que você tem que pregar o evangelho, e ele falou isso para os seus apóstolos. Você deveria pregar o evangelho em Jerusalém, deveria pregar o evangelho na Judéia, mas que você também deveria pregar o evangelho em Samaria. Então aqui Jesus, ele quebra um protocolo. Jesus aqui, ele quebra um paradigma. Ele levanta um leque dizendo que todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Todas as pessoas precisam ser mudadas. Todas as pessoas, independente da nação, da tribo, língua ou povos, todos eles precisam ouvir a palavra de Deus. E Jesus, quando ele fala com a mulher samaritana, ele quebra aqui 3 paradigmas. Ele quebra aqui 3 protocolos. O primeiro, os judeus não poderiam passar diante dos samaritanos, tinha que rodear, porque vivia entre uma rixa entre um e outro povo. Portanto, o primeiro protocolo, o primeiro paradigma que Jesus quebra é quando ele passa exatamente por Samaria. O segundo paradigma ou segundo protocolo que Jesus quebra é quando ele fala com a mulher samaritana. A mulher olha para ele e diz assim: como é que pode o Senhor, sendo judeu, falando com uma mulher samaritana? E Jesus fala com ela e diz assim: se você soubesse quem fala contigo, eu ia te dar uma água, e essa água ia fazer em você uma mudança, como uma fonte. E Jesus estava se referindo exatamente à sua palavra de transformação e de mudança. Ele queria fazer com que a união viesse a fluir entre judeus e samaritanos. O terceiro paradigma e o terceiro protocolo que Jesus quebra é exatamente falar com uma mulher que estava distante da sociedade, que não tinha nenhum valor, que era irresponsável diante da nação e que não tinha nenhum reconhecimento. Jesus disse para ela: cadê o teu marido? Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: é bem verdade que você não tem marido, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é teu marido. Portanto, eu estou querendo mostrar aqui, irmãos, que através desta lição, através de tudo isso aqui, Jesus veio para quebrar protocolo e paradigma. O que existia de diferente entre nação samaritano e judeu, Jesus veio dizer assim: esse cativeiro que aconteceu com o povo, com a nação do norte, não mais vai acontecer com estes povos, porque Jesus disse em São Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, neste momento, depois de 900 anos que existia uma rincha entre samaritanos e judeus, Jesus vem e quebra o paradigma, quebra o protocolo e faz com que samaritanos e judeus sejam um só povo, uma só nação, e que ambos façam aquilo que é para fazer a vontade de Deus. E eu abro aqui um parênteses para concluir e dizer a você: dentro da igreja que você congrega, Jesus quer que todo paradigma, todo protocolo seja quebrado. Tudo aquilo que vem contrário às coisas de Deus, tudo aquilo que vem contrário à obra de Deus, ela tem que ser relacionada e colocado a limpo. E se for possível, se não der para tirar, se não der para maneirar, para facilitar, é preciso que arranque o mal pela raiz. Então você vai arrancar o mal pela raiz e a obra de Deus ela vai crescer, ela vai progredir, ela vai desfrutar, porque Deus é fiel. Então esta é a nossa lição que nós estudamos hoje. Lição da CPAD, nossa 10ª lição da Escola Bíblica Dominical. O cativeiro de Israel
Reino do Norte. Lembre-se que Reino do Norte não foi o Reino do Sul. E a linhagem